E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan e hoje a gente vai falar se o Bolsonaro vai ganhar. E daí eu não sei mais o nome, faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que eu não lembro mais o que é. De vinheta a gente vai botar o Bolsonaro e todos os outros candidatos, Haddad, a Marina, democraticamente, que é a única pessoa que eu sei imitar. Na verdade eu sei imitar todos, mas todos eu imito muito mal, tá? No final do vídeo eu mostro a imitação pra vocês. Então, solta o vídeo. Então, gurizada, pra quem não me conhece, eu sou o Renan Freitas, eu sou professor de geografia e eventualmente eu faço uns vídeos. Eu tenho um monte de rede social, mas eu ando trabalhando tanto que eu tô sem tempo de botar aqueles bagulhinhos na tela que os youtubers botam, assim. Então, né, na descrição tá todas as redes sociais ali, vai ali, curte e interage comigo. Dito isso, vamos começar para o vídeo em si. Há um tempo atrás eu fiz uma live junto com o Pirula, o Lúcio Big e o Iclis do Leitura Bem História. O link vai ficar aqui, se alguém tiver paciência de ver uma live de 3 horas falando sobre política. Eu particularmente gostei bastante, tinha uma live muito boa e bem informativa, a live vai estar aqui. E na época da live eu defendia muito fervorosamente o ponto que o Bolsonaro não ganharia a eleição, inclusive que o Bolsonaro talvez não fosse nem para o segundo turno. Era esse o ponto principal que eu defendia, porque eu defendia que quem iria para o segundo turno, eu, né, como falo como se fosse só eu, vários analistas defendiam que quem iria provavelmente para o segundo turno das eleições, antes da eleição em si começar, seria o Geraldo Alckmin, porque até então no Brasil, o cara que tinha mais tempo de TV, o cara que tinha mais partidos aliados nele, era o cara que geralmente conseguia ir falando com as pessoas a ponto de crescer na campanha e ir para um segundo turno. Cabe fazer um parênteses aqui sobre o Alckmin, tem gente que acredita ainda que o Alckmin vai para o segundo turno. Eu particularmente já acho que não, mas vamos esperar até o dia da eleição, né? Isso aqui está sendo gravado uma semana aproximadamente antes da eleição. E outra coisa também sobre o Alckmin, que alguns analistas dizem que a facada que o Bolsonaro levou, atentado contra ele, de alguma forma ajudou o Bolsonaro, porque o Alckmin estava batendo muito no Bolsonaro durante a campanha e ele teve que parar, né? Pelo menos durante uma semana, e isso acabou não mexendo muito nas porcentagens de votos do Bolsonaro. Mas, né, tu trabalha só com o que aconteceu. Então, o que aconteceu até então é que os votos, basicamente, que iriam pro Alckmin, as pessoas começaram a migrar pro Bolsonaro. E muito naquela lógica assim, ó, porque tem um discurso também que se fala do eleitor do Bolsonaro. Ah, ele é burro. Ah, nós aqui que não votamos no Bolsonaro é que somos inteligentes. Quem vota no Bolsonaro é burro. Eu acho esse discurso bem raso, porque várias pessoas que votam no Bolsonaro, por exemplo, votariam no Alckmin e simplesmente decidiram não votar no Alckmin porque acreditam que uma figura que nem o Bolsonaro é capaz de ganhar do PT. Então isso é uma coisa bem interessante de observar. Não necessariamente que a pessoa concorde com tudo que o Bolsonaro fala, mas ela faz essa migração de votos do Alckmin pro Bolsonaro, porque ele seria a alternativa contra o PT. Então, óbvio, como todo mundo, várias pessoas já falaram, acaba sendo muito dos votos do Bolsonaro, é muito mais um voto de rejeição ao inimigo do que necessariamente um apreço pelo Bolsonaro. Fazer um históricozinho rápido assim, históricozinho. Todo mundo sabia, tá, pessoal que acompanha um pouco mais de perto, que o candidato do PT ia ser o Haddad, né? Não ia ser o Lula. Mas o PT ele foi, até certo ponto, esperto de ficar tudo em cima da figura do Lula para canalizar, para falar o nome dele, para fazer material em torno dele. E daí, quando o TSE obrigou, de fato, ao PT escolher o candidato, todo mundo sabia que veio o Haddad. Tanto que o crescimento do Haddad em uma semana é um negócio surreal. Eu não me lembro agora das porcentagens, mas ele sai menos de 2 dígitos e vai para 19%, 18%. Então é um crescimento que ele tem exponencial, assim, quando o nome dele é lançado. E o Ciro, que tava pegando esse vácuo da centro-esquerda, esquerda, que não queria votar no PT, porque o PT tem todos aqueles escândalos todos, queria um candidato um pouco mais moderado, começa a decrescer, né? Então, quando o Haddad entra na disputa eleitoral, o Ciro decresce, o Haddad sobe, caiu uma caneta. E o Bolsonaro fica estável. Então, nesse crescimento do Haddad é que a gente vê aquele movimento dos eleitores do Bolsonaro. Desses são bots ou boots, eu vou deixar pra vocês falarem, mas a gente vê esse movimento dos eleitores do Bolsonaro que ia começar a falar assim, ó, vamos vencer no primeiro turno, tu que vota no Amoedo, tu que vota no Meirelles, tu que vota na Marina, tu que vota na PQP, migra o voto pro Bolsonaro, porque só ele é capaz de tirar o PT no primeiro turno. Então, por que isso acontece? Dentro das pesquisas, o Haddad ganharia do Bolsonaro, então talvez seja esse medo por parte da campanha do Bolsonaro, e talvez por isso essa pressão para que se vote no Bolsonaro logo no primeiro turno. Todas as pesquisas apontam então que o PT ganharia do Bolsonaro, só que essa eleição ela tá tão estranha porque ela tem elementos novos que não tinham sido contabilizados antes. Internet, WhatsApp, né, mídias, redes sociais e tal, que não se tinha contabilizado antes. Então um cara com pouquíssimo tempo de televisão que nem o Bolsonaro
é líder, né? Então não se tinha contabilizado o poder ainda da internet. Talvez esse seja ponto de virada eleitoral, a eleição da internet, talvez seja essa realmente. E apesar de tudo indicar que o PT ganhe dentro das pesquisas, há ainda uma coisa que eu acho que difícil as pesquisas pegarem, que é o voto silencioso no Bolsonaro. Há muita gente que vai votar no Bolsonaro que não fica, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, se explanando, falando que vai votar no fulano, né? Chega lá no dia, pá, vota no fulaninho e fica bem quieto. Isso não acho que as pesquisas não conseguem contabilizar, então talvez o Bolsonaro cresça um pouco mais ainda e talvez o segundo turno seja bem mais difícil do que o PT projeta, porque o PT, na verdade, se tu for olhar, o PT, ele projeta que vai ganhar do Bolsonaro com certa facilidade, assim, que apesar de ser uma disputa eleitoral, ele acredita que as pessoas, e aí começa a discussão do segundo turno, porque no segundo turno os partidos eles vão ter que se organizar como? Buscando os votos dos brancos e nulos. E o PT acredita que várias pessoas que votarão nulo ou branco na hora H vão votar pela coerência e votarão no PT. Então tu vai botar o PT e o Bolsonaro no segundo turno. E como diria a Dilma, quem ganhar já perdeu, porque vai ser uma eleição com os maiores índices de rejeição. Ambos os candidatos, eles são muito rejeitados. Então, tipo, não é uma coisa Marina Silva, Ciro, que são candidatos, até certo do contexto que tá hoje, até o Alckmin, que não há tanta rejeição que nem esses dois. Daí tu vai ter um lado PT, com tudo que o PT já fez de bom e ruim e imoral. Daí não adianta, meus amigos aí que tem amigo petista aí, cara, não adianta, é muito engraçado isso. É no mínimo um problema moral, porque tu aceita que um partido roube e tu elege ele pela governabilidade, mas tu tem que aceitar que o partido roube, tu tem que esperar que esse partido faça autocrítica, tudo que o PT não fez. Nunca admitiu, nunca fez autocrítica, então tu vai ter isso no segundo turno, junto com um cara no segundo turno que não tem proposta e que tem bastante discurso de ódio, assim. A gente fala assim, não foi o que ele quis dizer. Beleza, pode não ser o que ele quis dizer e pode ser que ele faça diferente, mas tipo assim, o cara ele tem todo o discurso de ódio e ele apresenta muito um desconhecimento em várias áreas aí, né? Nem vou entrar nos pormenores, é só vocês perguntarem lá pro posto piranga do Paulo Guedes. Então tu vai ter essas duas pessoas no segundo turno. Tu vai ter que escolher. E eu não gosto dessa coisa, eu tenho que votar em um. Não, cara, pode escolher um, outro, ou votar nulo ou branco também, tá no direito que eu faço parte da democracia. Independentemente de quem ganhar, o ideal seria que as instituições elas continuassem sólidas. Eu acho que isso é a prova, dessa eleição é a prova que se o candidato, não interessa quem ganhar, se o cara ganhar e conseguir acabar o mandato, vai ser a prova, eu acho que o Brasil está com instituições sólidas de fato. Só que é o que tudo está se encaminhando. Dia 1º de janeiro, o cara que ganhar já vai estar tomando tiro de um lado e gritaria do outro. Vai estar um clima muito acirrado. Então vamos esperar, amiguinhos, vamos esperar para ver o que acontece. Porém, algumas perguntas elas ficam. Quem teria mais governabilidade ganhando, por exemplo, o Haddad ou o Bolsonaro? Quem vocês imaginam negociando com o Legislativo, com a Câmara de Senado, indo na Assembleia da ONU? Quem vocês acreditam que teria mais esse jogo de cintura? Vejo pouca gente, claro, eu entendo, a política do Brasil ela é um pouco confusa e ela canaliza muito no Executivo, mas eu tô vendo pouca gente discutindo sobre o Legislativo. E ele é muito importante, não adianta o cara gostar do Bolsonaro, e é bem possível que esse voto aconteça no Rio Grande do Sul, por exemplo. Presta atenção. O Rio Grande do Sul provavelmente vai votar a maior parte das pessoas no Bolsonaro, ao mesmo tempo que vão eleger pro senador um cara chamado Paulo Paim, que é do PT. Então, em tese, várias pessoas que votaram no Bolsonaro votaram nesse Paulo Paim, mostrando uma certa contradição do voto, porque tu tem que alinhar, para quem vota e para quem acredita em política partidária, tu tem que tentar alinhar o teu voto em pessoas que tenham a crença que tu acredita. Isso também tem que observar, então tem que ser falado mais sobre o Legislativo. E é isso, como eu falei antes, tem que ser respeitada a institucionalidade dependendo de quem ganhar, e sem se vender para como funciona a política do Brasil. Vamos ver. Make your choice, motherfuckers! Coloquem aqui embaixo quem vocês acham que vai ganhar. Tente não maltratar o amiguinho. Lembrando sempre, cara, eu tô sem tempo de fazer vídeo, então quando eu faço um vídeo é legal que vocês compartilhem entre os amiguinhos de vocês e tudo mais, tá? Então era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau!
Eu ia falar que eu gosto do Manuel Carlos, aquele cara que fazia as novelas, e fazer eu gosto muito das Helenas e tal, do Manuel Carlos. O problema é que a última que ele botou era uma Helena muito grande e tal. Mas eu acho que não tem nada a ver, né? Porque a gente tá falando de política, não de novela.